Bem-vindos a mais um Diário da Crise, o Diário da Crise número 46. Essa semana ainda o Diário da Crise gravado, né? Mas em breve, na próxima semana, voltaremos ao nosso diário ao vivo com uma surpresa, né? Que eu já vou contar agora, então não é surpresa. Na semana que vem, a gente vai trazer para conversar no diário o Elias Jabbour, né? Que é professor da UERJ, para discutir a questão do Brasil, da nacionalidade e a questão chinesa, ou seja, as conexões Brasil e China, a questão da nação, tá? Para a gente tentar avançar nesses debates do que a gente está vivendo hoje, da profunda crise institucional, política, econômica e do tipo de inserção. E o que tem para essa semana? O que a gente vai discutir hoje no programa? Tá? Vocês poderiam estar se perguntando assim, com certeza hoje o Eduardo vai falar da questão da Petrobras, né, da substituição do Castelo Branco, né, por um general, o Silvio Luna, e também, né, pelo encaminhamento da medida provisória pelo governo da privatização da Eletrobras. É evidente que nós vamos falar sobre isso, mas não, nós vamos conectar esses dois eventos com duas situações marcantes que estão acontecendo agora e que isso vai afetar a trajetória econômica, política e social nos próximos meses. E que estão, vamos dizer assim, influenciando essas decisões do Bolsonaro. Eduardo, explique isso direito, que por enquanto eu não entendi nada, né? Mas vamos lá. Quais são esses dois fatos, né? Realidades que estão afetando a vida da população, a vida social, a vida sanitária? A gente está vivendo duas crises interconectadas, né? Uma é a crise da pandemia, é a crise sanitária, e que o número de mortes e o número de contaminados aumentou de forma significativa, né, nesse momento. Eu vou trazer uns dados aqui mais recentes da pandemia, né? A evolução diária das mortes, né? O último dado, que é o de ontem, a gente está gravando hoje, dia 26 de fevereiro, às 12 horas e 32 minutos, né? O dado de ontem mostra o número de mortes diário 1.541, né? E a média em 7 dias, 1.149, com uma forte tendência de alta no número de mortes. Mais ainda, o número de ocupação de leitos em vários estados, né? Chegando próximo da sua capacidade, não por acaso, né? A Bahia, né, decretou um toque de recolher, né, a partir de 8 da noite até 5 da manhã, mas não só a Bahia, vários outros estados, vários outros municípios, para tentar conter a expansão da pandemia. No momento em que a vacinação desacelerou, não pela nossa capacidade de vacinar, porque nossa capacidade é relativamente grande, porque nós temos a infraestrutura do SUS, mas nós não temos vacina, né? O ministro da Saúde não conseguiu, até esse momento, negociar, ampliar, né, a oferta de vacina no momento que a pandemia cresce de forma ampliada e no momento que volta de novo a atenção às disputas entre economia e vida, ou seja, manter as coisas abertas do crescimento econômico versus a vida da população. E nesse debate volta novamente a história, olha, né, tem que abrir porque as pessoas podem, vamos dizer assim, com o fechamento da economia, morrer de fome. Como se fosse uma contradição, uma dicotomia assim, tem que fechar e aí as pessoas vão morrer de fome, né? Porque a economia não está girando. Qual seria a alternativa para resolver essa contradição? Em parte, aquilo que foi feito, né, no ano passado com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial garantiu que uma quantidade enorme de pessoas ficassem em casa sem precisar trabalhar, né, no contexto da pandemia. Na hora que você tira esse auxílio, né, como foi tirado, e como, inclusive, parte dos economistas ortodoxos vão começar a discutir em que o auxílio, né, inviabiliza o Estado, quebra o Estado e que não deve ser feito de novo, né, ou apenas que esse auxílio pode ser feito de novo desde que você reduza outros gastos, isso restringe, isso empurra a população, né, para buscar emprego no momento que a pandemia está acelerando. E o discurso é, temos que manter, né, o
teto dos gastos, temos que manter, né, o ajuste fiscal e, além de tudo, temos que aumentar o grau de reformas. Né? Não tem nenhum lugar do mundo, nenhum economista, mesmo ortodoxo, o FMI ou o Banco Mundial, que esteja defendendo o tipo de ajuste que a grande imprensa brasileira e os economistas ortodoxos, lá Armínio Fraga, estão defendendo, lá Samuel Pessoa, lá a estilo, né, do Marcos Lisboa, estão defendendo o tipo de ajuste no Brasil. Não existe hoje nem FMI, nem Banco Mundial, nem os mais ortodoxos economistas do mundo defendendo um tipo de ajuste desse tipo no meio da pandemia. Aí o Armínio poderia dizer, não, Eduardo, você usa o coração, né, e não a razão para entender os fatos econômicos. Esse é o discurso ortodoxo. Né? Primeiro, não existe separação entre razão e coração. A razão só existe porque o coração bate. Né? Essa separação é uma falácia, essa separação é quase um ceteris paribus que o economista adora. Aí você vai dizer, não, Eduardo, é porque ele está preocupado com a questão fiscal. Está preocupado com a questão fiscal, mas por quê? Porque a questão fiscal ancora a riqueza deles. Né? Os ativos financeiros. O preço do título da dívida pública. O preço dos ativos financeiros, da dívida privada, das empresas, das debêntures. Então, nesse contexto, né, é nesse contexto que a questão entre vida, né, e economia, ou seja, entre vida e acumulação, de novo retorna. Né? Mas retorna por uma lógica bolsonarista. E por quê? É o exemplo lá do prefeito de Porto Alegre, que diz que tem que abrir mesmo, né? Mas também pelo lado liberal. E por que pelo lado liberal? Olha, não dá para fazer auxílio, tem que fazer ajuste, né? Não tem que levar em conta o coração, tem que levar em conta a razão. E isso implica em quê? Empurrar de novo a população para procurar emprego, que é o nosso outro lado da crise, né? Que se conecta. Que crise é essa? A crise econômica. Ou seja, não tem motor de crescimento, não tem motor de puxar a economia, porque o gasto público está congelado por causa do teto do gasto, o investimento público também, e não vai ser o componente da exportação líquida para isso, porque não puxa o Brasil, é pequeno para puxar. Os gastos das famílias, o consumo das famílias, não vai puxar, as pessoas estão desempregadas, a renda está caindo. Né? Não por acaso, o dado que saiu hoje, né, do IBGE, do desemprego, eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar na tela para vocês, mostra exatamente o tamanho do problema que a gente está vivendo. Né? E esses dados que mostram, na verdade, o resultado do último trimestre de 2020, né? Em que está em mil pessoas, ou seja, você tem uma forte redução. Né? Vamos lá, analisar esse dado que saiu hoje. A força de trabalho cai em 6 milhões de pessoas. A ocupação, ou seja, pessoas ocupadas, né? A gente está fazendo a diferença como? O último trimestre do ano em relação ao último trimestre de 2019. Né? Ou seja, pegando um período, né? Comparando antes e depois da pandemia nesse último trimestre. Significa dizer o seguinte, as ocupações caíram em cerca de 8 milhões. 8 milhões, né, deixaram de ter emprego. Mas você vai dizer, Eduardo, tá, desocupados. Mas, além de tudo, você aumentou o número dos desalentados. Né? Ou seja, a ocupação caiu, mas aumentou fortemente, né, a quantidade de pessoas desocupadas, mas também as que migraram para a condição de desalento. Né? Para vocês terem ideia, quando a gente junta, né, com... E o que é o desalento, pessoal? É aquela pessoa que desistiu de procurar, mas gostaria de estar empregado, né, dado uma situação que ele acha que não vai encontrar um emprego. Isso só foi possível e ficar no desalento com um contingente tão grande de pessoas, a gente está falando aqui de mais de 5 milhões de pessoas entraram para o desalento, porque você tinha um auxílio. Né? Como o auxílio acabou, e observe, esse dado a gente está olhando aqui é dezembro, outubro, novembro e dezembro, períodos que o auxílio ainda estava em vigência. Com a retirada do auxílio, os dados de janeiro, fevereiro e março vão mostrar o quê? Uma quantidade enorme de pessoas que não estavam procurando emprego e vão procurar emprego no momento que não tem oferta de trabalho. No momento ainda que a pandemia cresce. Tá?
É evidente que as pessoas vão procurar trabalho para não morrer de fome. Mas você tinha, sim, e tem, sim, instrumentos estatais para relativizar isso. Mas você desconsidera, quer seja pela redução do auxílio, a retirada atual, ou no plano do governo Bolsonaro, mas também no plano da elite econômica, dos financistas, dos economistas heterodoxos, ortodoxos, né, que significaram representantes desses capitalistas que ganham muito dinheiro com as finanças, né, eles dizem o seguinte: o Estado não pode gastar mais, o Estado não pode gastar nada. E se tiver auxílio, tem que cortar na outra ponta. E o auxílio desse tipo não gera, não vai estimular a economia, você vai tirar dinheiro da economia no momento em que não está gerando dinheiro. Né? Não por acaso, olha, a taxa de desemprego nesse período no Brasil é de 13,9%. Né? Aumentou quase 3 pontos percentuais. Mais ainda, pessoal, essa taxa tende a subir rapidamente agora nesse primeiro trimestre do ano de 2020. Por quê? Pelo que eu falei, porque as pessoas vão sem o auxílio, alguns até conseguiram juntar um dinheirinho, né? Você fala assim, como o Eduardo conseguiu juntar um dinheirinho. Essa coisa de que o pobre é perdulário, gasta mal, gasta muito, isso é invenção de elite brasileira, isso é invenção da Casa Grande. Juntou o dinheirinho porque ele sabe que tem problemas na frente, né? E, além de tudo, só que ele vai começar a procurar. Então, as pessoas voltaram para as ruas, voltaram porque não é porque não existem condições econômicas do Estado ou de forma de atuação. Voltou porque ele foi empurrado pelo governo Bolsonaro e foi empurrado também pelos liberais brasileiros, que esses liberais brasileiros sim se encontram, né, com os bolsonaristas e com os lavajatistas. Né? Ou seja, se hoje eles estão fazendo uma DR, né, mas eles estão juntinhos desde 2015. Né? A despeito que alguns liberais agora querem tirar a responsabilidade da vitória do Bolsonaro também. Um dos responsáveis são os nossos liberais brasileiros. Né? E aqui eu queria chamar a atenção para vocês que estão nos assistindo, que é a taxa composta de subutilização da força de trabalho. Ou seja, quase 30% da população em idade ativa, com mais de 14 anos, ela é subutilizada. Ou ela está desocupada, ou ela tem um subemprego e gostaria de trabalhar mais. Né? Num cenário daqui para frente que tende a acirrar, ou seja, nós estamos vivendo uma crise, né, de emprego, né, uma crise de renda, uma crise sanitária, e essas duas crises juntas são retroalimentadas pela estratégia do governo e são retroalimentadas pelo fiscalismo, pela lógica racional do Armínio, que quer fazer um ajuste fiscal no meio da pandemia sanitária e no meio da crise econômica. Nenhum economista, nenhuma instituição liberal, né? Se você olhar os textos que são escritos hoje no Financial Times, o blog do FMI, os blogs do Banco Mundial, não tem nenhum economista sério que defenda esse tipo de medida no meio da pandemia, no meio da crise econômica. Ou seja, é um tipo de lógica de razão. Eu até entendo qual é a razão dele é o bolso, ou seja, a razão tem a ver com seus interesses econômicos, né? E é evidente que todo mundo, e aqui é preciso ter claro, todo mundo tem seus interesses econômicos, tá? Os trabalhadores vão querer maiores salários, maior renda, ter emprego. Né? Quem detém ativos financeiros quer que os ativos financeiros rendam mais, fique mais caro, eles ganhem mais dinheiro. Então, aí a razão está associada do Armínio, é evidente, é uma racionalidade mesmo econômica no seu sentido clássico, a busca de manter o ajuste, a busca de reduzir o auxílio, a busca de não gastar, está associado não a crescimento econômico, não a geração de emprego e renda, porque isso não está acontecendo desde 2016 e o governo tem feito isso o tempo inteiro. Tem a ver com defender os seus interesses. Né? Ou seja, é assim que opera, assim que parte da grande imprensa faz. Né? Agora, aí você vai dizer, Eduardo, você poderia agora estar se perguntando, depois desse tempo que eu estou falando assim, mas o que isso tem a ver com a intervenção do Bolsonaro na Petrobras? O que isso tem a ver, né, com a nova medida provisória da privatização da Eletrobras? Que foi o tema da grande imprensa. Né? É impressionante
que, por exemplo, a pandemia que cresceu fortemente, meio que quase desapareceu nos noticiários, numa escala muito menor, e ganhou uma dimensão enorme, o quê? A intervenção política do Bolsonaro, ao ponto que uma matéria da jornal o Globo vai comparar novamente, porque essa é a máxima dos liberais atuais brasileiros, comparar a forma de intervenção do Bolsonaro com a forma de intervenção da Dilma. Tá? É interessante isso, porque isso é falacioso, né? É tentar, é como se fosse o seguinte, fazer um tipo de crítica que bate ao mesmo tempo no Bolsonaro e na esquerda, e se colocando como liberal. Inclusive, me chama muita atenção que isso vai da grande imprensa, mas isso, por exemplo, também vai dos ditos economistas eruditos liberais, como o Gustavo Franco, que vai escrever "O Brasil virou uma Venezuela". Ou seja, como se a forma de intervenção... E chama isso alguns de comunismo. Esse pessoal bate no Bolsonaro, mas não entendeu que reforça o poder do Bolsonaro como... Porque faz uma linguagem de semiótica bolsonarista. Como assim, Eduardo? Explica isso. A ideia de que toda intervenção estatal é comunismo. Né? Ou seja, intervenção estatal é comunismo. Isso é o central da visão do bolsonarismo. Isso é central da visão dos militares. E os liberais reforçam essa visão porque acham que com isso vão criticar e bater no Bolsonaro e também bater na esquerda. Né? Ou seja, o dono do circo achando que vai controlar o leão que ele mesmo soltou. Ou seja, o pessoal dono de dinheiro que apoiou e que colocou e que foi fundamental na vitória do Bolsonaro, né? Agora fica com medo do leão. E o leão é o Bolsonaro junto com os militares. Né? E o que tem de diferente, Eduardo? Então, por que não é igual? Por que, então, o populismo volta à discussão? O governo Dilma, o governo Bolsonaro é populismo. Já falei isso aqui em outros programas, mas o conceito como os liberais usam de populismo é o seguinte, é assim, tudo que eu não penso que deve ser feito vira populismo. Tá? Esse é o argumento crítico que desloca completamente as interpretações e as análises, né? E é completamente da forma de intervenção que o Bolsonaro está propondo na troca com relação a Dilma. Antes de explicar a diferença, eu vou comentar um pouco o seguinte, né? Por que essa grita tão grande? Do Armínio, né? A Globo, a Folha, a Lisboa, a classe média, aqueles que ficavam fazendo day trade, né? Porque esse pessoal todo evocou novamente a máxima do lavajatismo. Qual é a máxima do lavajatismo? Observe bem isso. A separação entre a política e a economia. Não deve se misturar. Qualquer que o lavajatismo fez, nós somos neutros, nós não somos políticos. Nós estamos o quê? Levando ao bem comum. A separação é... Agora, fiquem pensando comigo, pessoal, que coisa mais insana esse tipo de argumento. Você já imaginou se a dona da Magazine Luiza, a Luiza Trajano, resolvesse trocar o gerente da empresa dela, o gestor da empresa dela, e a imprensa começasse a dizer: isso é intervenção política. Ela não pode trocar o gerente dela. O dono não pode trocar o gestor. Porque isso é intervenção política. Vocês já imaginaram que coisa mais irracional e insana? Ou seja, a dona do Magazine Luiza não poderia trocar o seu gerente, porque o seu gerente seria o quê? Uma intervenção política, porque o seu gerente estaria fazendo uma gestão o quê? Técnica. Como se a gestão sempre fosse técnica. Eduardo, a gestão é sempre técnica? Pô, pessoal, eu sou graduado em administração, estudei isso por bastante tempo. O gestor usa dimensões técnicas, políticas, aquilo que o debate lá atrás dos anos 90, né, vai chamar de stakeholders, ou seja, quais são os atores políticos que operam no âmbito da gerência. As decisões técnicas, elas afetam as suas decisões, as suas conexões políticas. E a gerência busca lucratividade, mas também busca o quê? Reduzir tensões e problemas, compatibilizar ganhos. Também é política. Essa visão tacanha, limitada de separar política e economia, né?
É evidente que uma parte, a defesa disso, que é um elemento importante para entender o lavajatismo brasileiro, o Armínio está lá defendendo, a Globo está lá defendendo, ao ponto que um dos representantes do Conselho de Administração da Petrobras vai dizer que esse tipo de troca leva ao comunismo. Olha o nível do acionista minoritário. Né? Observe que né, chamando bem a atenção, claro, dessa dinâmica, o que está por trás disso? Eduardo, será que o pessoal não está entendendo o jogo? Não, pelo contrário. Né? Esse pessoal desses grandes fundos, dessas grandes detentores de ativos financeiros estão sim entendendo o jogo. E ao contrário, eles estão pressionando para quê? Não mexa na gestão da Petrobras. Por quê? Porque a atual gestão da Petrobras, ela maximiza o lucro. A empresa Petrobras hoje, a gestão dela já está privatizada. Por quê? Porque ela funciona hoje como um monopólio privado. Né? Ou seja, ela maximiza o lucro. O preço internacional garante o lucro máximo para a Petrobras. Então, ela, inclusive, trabalha abaixo da capacidade, né, com preço mais alto. A questão toda é que a Petrobras não é juridicamente, né, como bem alertou o professor titular de Direito Econômico da USP, o Gilberto Bercovitch, que a gente vai convidar também para estar aqui com a gente no Diário da Crise, é uma empresa de economia mista. A sua função, né, como também já dito pela professora Carmen Aveal, né, professora do Grupo de Energia, falecida professora Carmen Aveal, a empresa estatal ela é bifronte. Ela, ao mesmo tempo, tem interesses privados, porque ela precisa lucrar para manter investimento, mas ela também tem uma função pública. Né? Ela também tem uma função que está associada ao seu controlador, e seu controlador é o Estado. E o Estado tem o interesse, sim, de ter lucro, mas o Estado também tem objetivos associados à política econômica, a desenvolvimento nacional. Há, por exemplo, quando o preço do petróleo sobe muito, criar condições para que isso não seja repassado integralmente para a população, ainda mais hoje que somos autossuficientes na produção de petróleo e que nossas refinarias precisam apenas de 4% de petróleo importado. Ou seja, isso tudo é produzido no âmbito do pré-sal. Né? E nesse contexto, que é importante, essa grita inteira, o final de semana inteiro, né, está associada ao quê? À defesa dos interesses econômicos desses agentes. Né? Ou seja, a defesa dos interesses econômicos de que a Petrobras tem um tipo de gestão apenas privada, maximizando o lucro. E por que isso, Eduardo? Porque a Petrobras e as empresas estatais, elas têm uma participação enorme fechar capital comprando ações dos acionistas minoritários, a Bolsa de Valores brasileiros ia cair quase que pela metade. A capacidade da Bolsa de Valores ia cair muito. Né? Eu queria ressaltar se talvez um dos erros, ou não reversão, durante os governos do PT foi não diminuir, né, a participação de terceiros no controle da Petrobras. Né? E isso, observe bem, a grita inteira do tipo de intervenção é o quê? Os interesses econômicos. Tá? Ou seja, não é uma discussão política versus economia. A intervenção política é sempre ruim, que é a máxima do lavajatismo. E olha, a gente chegou até hoje aqui fruto dessa visão de mundo. Tá? Aí você vai dizer, Eduardo, mas qual é a diferença desse tipo de possível intervenção? Porque você trocar o presidente não é intervenção, mas de possível intervenção na política de preço com relação à política de preço lá atrás da Dilma. Primeiro, a lógica de funcionamento da Petrobras. Não acho, né, que essa troca e com a entrada do Silvio Luna é muito mais uma pasualização da Petrobras, e essa pasualização tem a ver com o quê? O Silvio Luna vai sim seguir as ordens do chefe. E acho que o Bolsonaro e o Silvio Luna pretendem fazer mudanças na política de preço. Né? E, inclusive, continuar a retórica da privatização. Acho isso inconsistente, porque dificilmente entrará novas compradores com esse tipo de mudança de política de preço,
Mas e qual é o fim, qual é o objetivo da mudança da política de preço? Né? Inclusive, é alertado pelo Bicalho, pelo menos o projeto de lei proposto da privatização, que é diferente da privatização que estava proposta anteriormente, defendida pelo Luiz Ferreira, né? Tem sim ali elementos para tentar reduzir preço. Aí você vai dizer, Eduardo, significa então uma girada? Será que os militares e o Bolsonaro agora viraram desenvolvimentistas? Vão mudar o papel estratégico das estatais para o desenvolvimento nacional? Vão aumentar o investimento público? Não, pessoal. Né? O fenômeno não é liberal versus desenvolvimentismo. Isso é o que os manuais falam. Esse tipo de interpretação mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque no mundo concreto, né, esses símbolos, essas representações, elas não entram na realidade de forma completamente direta. É evidente que o Bolsonaro não é um liberal individualmente, mas é evidente que o Bolsonaro chamou o Guedes para se articular com o andar de cima, e articulou. E o Guedes entregou parte do que prometeu. Só que agora vai ficando cada vez mais difícil entregar o que o Guedes prometeu para o andar de cima, que era a continuidade acelerada das privatizações, as reformas aceleradas. Por quê? Porque a crise sanitária, a pandemia, acelerou as contradições desse tipo de funcionamento. É como se fosse o seguinte, pessoal, eu vou voltar à analogia que eu fiz no último programa, tá? Do circo. Né? Para quem não assistiu, volte lá no Diário da Crise 45. Mas qual é a analogia? Né? No meio disso tudo, no meio da pandemia, e não só da pandemia, se a gente olha de 2011 até 2015, a bilheteria do circo começou a diminuir. Né? Começou a diminuir por quê? Porque agora o dono do circo estava tendo que pagar mais para os malabaristas, estava tendo que pagar mais para os trabalhadores do circo, para os seguranças do circo, porque agora aumentou o salário desses trabalhadores e o dono do circo não conseguia contratar outros trabalhadores para o circo. Por quê? Porque a taxa de desemprego estava mais baixa. E agora, quando a taxa de desemprego mais baixa, eu posso escolher um emprego melhor. Né? Além de tudo, os animais que antes eram utilizados no circo, com as mudanças importantes, não tem mais circo com animais. E esses animais, né, eles tiveram que o quê? Pagar pelo custo desses animais, que agora não rendiam mais nada. Então, aumentou os custos do circo. Né? E não aumentou a receita na mesma proporção. Então, o borderô lá, a bilheteria do cara vis-à-vis os custos do dono do circo, dos donos do circo, né, começou a cair. E ele falou assim, como é que eu resolvo isso? Pô, eu recebi um subsídio lá da energia para pagar menos energia elétrica do circo, mas mesmo assim o custo ainda continua alto. Eu recebi um juros um pouco menor para pagar minha dívida, mas mesmo assim os custos salariais ainda continuaram altos. Né? Eu recebi alguns subsídios para diminuir o imposto. Isso ainda é governo Dilma, tá, pessoal? Né? O governo de conciliação. Mas mesmo assim, os salários ainda continuaram altos. E mesmo se eu quiser trocar agora o segurança do circo que cuida lá da entrada por outro, o outro também vai querer um salário maior. Por quê? Porque a taxa de desemprego está baixa. Aumenta a minha capacidade de escolher o meu trabalho. E aí chegou o momento, rapaz, que o pessoal do circo falou assim, no meio da confusão, no meio da pirotecnia da Lava Jato, no meio dessa confusão toda, os caras falaram, não tem jeito, a gente vai ter que mudar as regras do jogo, tocar fogo no circo, ganhar o dinheiro do seguro e construir um circo menor. Como assim, Eduardo, menor? Aqui vem a diferença da analogia do programa passado. Como assim menor, Eduardo? Eu tinha uma aluna que cabia 3 mil pessoas. Não, agora o circo tem que ser VIP. É diminuir essas 5 mil pessoas da plateia, transformar em 2 mil pessoas e aumentar o tamanho do camarote do circo. Né? A analogia disso é o padrão FIFA de construção dos estádios da Copa. Né? Como assim, Eduardo? Se você olhar, aumenta fortemente o tamanho da ocupação desses estádios. A reforma, inclusive, tem a ver com isso dos estádios. Aumenta o tamanho dos camarotes vis-à-vis a proporção
do público de cadeira. E mais ainda, encolhe o tamanho do estádio. No caso do Maracanã, né, você elimina geral, que era o espaço onde os valores eram menores, onde você via ali o povo, a população brasileira. Então você tira, o objetivo é tirar do circo, do espetáculo, essa população, né? E deixar o circo apenas para o quê? Aqueles que podem pagar mais, né? Só que antes eu tenho que fazer o quê? Tocar fogo no circo, para também ganhar o dinheiro do seguro, né? Em parte eu toco fogo no circo como? Eu vou lá, né? Quem é que vai garantir receber o dinheiro do seguro, como eu falei? A ponte para o futuro, o Temer. O golpe parlamentar, pessoal, eu vou falar isso aqui de novo, não canso de repetir, porque ainda tem gente que acha que a Dilma caiu por causa do Temer, ou que a Dilma caiu por causa do Cunha, ou porque a Dilma caiu porque ela não sabia fazer política, ou não sabia conversar com os parlamentares. Isso é uma visão, vou ser muito direto agora, tacanha. Alguém que só fica nos factuais, ou que olha apenas o indivíduo, ou que olha apenas a cena política, e esquece de olhar quem? O dono do circo. No capitalismo, pessoal, tem que olhar quem comanda os processos na ordem capitalista. O dono do circo. E a esquerda continua esquecendo de novo essa história. Continua achando que a Dilma caiu por um problema apenas da cena política, ou pela traição do Temer, né? Ou por não ter liberado o Cunha. Então, a reação do Cunha. Isso é uma visão limitada para entender como chegamos até aqui. Se fosse assim, a trajetória depois do queda do Cunha, do queda do Temer não, porque o Temer não caiu, né? O Temer teve toda a corrupção e não caiu. Mas o que foi o efeito Temer, Joesley, Aécio. Mais ainda, o profundo processo de destruição da Constituição de 88, que é aquilo que foi construído mais próximo para incorporar parte da população, né, que nunca teve dentro, inclusive, das leis, né? Ou se teve, foi de forma o quê? Marginalizada. O Código Civil construído lá na virada do século XIX para o XX era para marginalizar, né, as religiões afrodescendentes, era para marginalizar a capoeira, tornar isso tudo marginal, ou seja, a cultura popular, as culturas tradicionais foram tornadas o quê? Marginalizadas ao longo do tempo. E a Constituição de 88, em certa medida, diminuiu isso fortemente. E o que está sob ataque hoje é o quê? É essa Constituição, porque essa garante direitos sociais, essa garante que você precisa ter arrecadação maior e gastos estatais maiores. É uma Constituição que garantiu leis trabalhistas, é por isso que se ataca a lei trabalhista. É a Constituição que garantiu a questão previdenciária. Para quem não sabe, a Constituição de 88 vai criar a Previdência Rural e vai dar um salário mínimo para uma população que nunca contribuiu. Não contribuiu porque não queria, não, pessoal. É porque não tinha condições. Até os anos 50 e 60, tinha muita gente no campo que ganhava com troca de alimentação, não tinha salário, ou é muito gente muito pequeno. O que essa elite hoje faz é o quê? E por que ela está fazendo isso? Porque ela é malvada? Porque ela... Não, porque ela quer aumentar a lucratividade dela. Porque ela está buscando o quê? Independente dos efeitos disso para o conjunto do país, para o conjunto do povo, ela quer o quê? Voltar a aumentar a lucratividade, as taxas de lucro, o processo de acumulação e como ela orbita. E quando eu falo aqui da Casa Grande, não é apenas o capital comercial, mas é também a lógica de funcionamento das nossas frações, mesmo ditas iluministas, progressistas, elas também têm o DNA da Casa Grande no Brasil. Elas têm o DNA. Né? E esse DNA é marcante. A forma, ou olham o povo de uma forma idealizada, esses são os mais eruditos ainda, ou idealizada, ou olham como não seres, ou olham como aqueles que vão me servir e tem que ficar quietinho e parado. Não pode ter nenhum direito à revolta. Não, revolta para quê? Isso é patologia. Ele está doente. Como? Ele está aqui para me servir e ele não quer me servir. Né? E isso vale para o bloco no poder do capitalismo brasileiro, e isso não é só o Brasil profundo. Isso é a lógica como opera o nosso andar de cima.
Isso fica explícito hoje no meio desse movimento das reformas, mas isso também fica nos seus despachantes, que são os economistas representantes desses interesses, que no meio da pandemia, no meio desse processo, está preocupado com a racionalidade da dívida pública, que na verdade, e que isso supostamente vai gerar baixo crescimento, mas aqui para nós, isso é para garantir o preço dos ativos financeiros, onde eles estão e ganham dinheiro com isso, né? Então, esse contexto, aí voltando para a nossa analogia do circo, é a seguinte, né? Estou querendo reforçar isso porque, novamente, pessoal, novamente, o dono de circo, um dos grandes responsáveis por que estamos aqui hoje, né, desaparece da história. Desaparece da história. Ele ajudou a tocar fogo no circo. Né? E o que é tocar fogo no circo, pessoal? É a forma como o impeachment foi feita em 2016, ou seja, o golpe parlamentar. Porque dali em diante, você o quê? Quebrou as regras. Dali em diante, não é que você flexibilizou, não. O STF começou a fazer... Eu não gosto nem de usar o termo reinterpretação, porque, você, na verdade, você escreveu de novo a Constituição. Né? Como eu falei para vocês, privatização de subsidiária de empresa estatal foi liberado pelo STF. Mas subsidiária, se você pensar, é controlada pela estatal. Logo, ela é estatal. E está na Constituição. Mas você fez mais uma gambiarra. Desde 2016, a quantidade de gambiarra que está sendo feita no circo, né, está gerando uma profunda instabilidade que pode pegar fogo mesmo no momento em que o dono do circo não quer tocar fogo. As gambiarras são gigantescas. Você foi mudando as regras do jogo o tempo inteiro. Cada agente, e aí você foi destruindo a credibilidade institucional. Né? Você foi destruindo as regras, você destruindo o Estado de Direito. Isso a gente já tinha alertado, e o Ricardo está aqui no back-office, a gente já tem conversado sobre isso desde 2015. E as pessoas, inclusive, achavam, não, é exagero, é exagero. Pessoal, olha a possibilidade que a Vaza Jato mostrou, ainda passiva de apuração, mas o que está na denúncia recente é da possibilidade de uma delegada da Lava Jato ter criado um depoimento. Uma mesma delegada, para quem não se lembra, que investigou a Universidade de Santa Catarina no caso emblemático do suicídio do reitor. Né? Observe o tamanho da suposta lógica de que os fins justificam os meios. Os fins justificam o meio, então eu vou quebrando a regra, aí eu chego um momento que eu falo assim, se eu sou a representação do bem, né, eu posso quebrar qualquer regra, porque logo o quê? As coisas vão melhorar. Então tem um debate ético, moral por trás dessas coisas que é escondido. Mas é evidente que, além da questão ética e moral, é bom sempre lembrar, não pode esquecer que o pessoal da Lava Jato, que naquele momento era o Leão, em 2016, observe, porque o Leão também muda de posição, tá, pessoal? O Leão não é estático. O Leão, lá em 2016, quem era o Leão? Né? Do circo, e que abriu-se a jaula, no meio do picadeiro. O Leão era a Lava Jato. E ela foi gerando instabilidade, ela foi gerando confusão, ela foi gerando caos. Né? Inclusive ameaçando, às vezes, comer até o dono do circo. Né? Até pegou alguns dos sócios proprietários do circo, né? Principalmente aqueles vinculados a setores do petróleo e gás brasileiro, vinculado a uma parte da indústria nacional. Até pegou e mordeu forte. Inclusive, destruiu parte da indústria nacional do setor de petróleo e gás. Pegou um dos sócios do circo. Né? Mas os donos, lá, os acionistas majoritários do circo, continuaram operando. E depois, aqui é importante, pararam o Leão. E disseram assim, seu Leão, agora você vai virar gatinho, para com isso. Principalmente a partir do efeito Joesley Temer AS. Como eu já falei no último programa, uma parte enorme do pessoal do dinheiro, da Folha, desses economistas liberais, passaram a dizer, né? Inclusive, vários jornalistas passaram a dizer, só a partir desse evento, tá? Antes não vale. A Lava Jato está exagerando, a Lava Jato está quebrando a regra. Isso tudo por quê? Porque o Temer estava passando as reformas, a ponte para o futuro, a retomada da lucratividade para o setor empresarial, grande setor empresarial brasileiro. Tá? Aí você pergunta, Eduardo,
Mas o que é que isso tem a ver com hoje? O que é que isso tem a ver agora com os donos do dinheiro nesse momento? E quem é o leão agora? Né? Como eu já tinha alertado, pessoal, o leão agora, se antes era Lava Jato, foi transformado em gatinho. E no caso, então, da Vaza Jato depois disso, né, o gatinho, inclusive, pode ser, vamos dizer assim, de ser diminuído ainda da sua intensidade felina. Mas você vai dizer, ah, não, compraram outro leão. É claro que compraram outro leão. Eu preciso, em algum momento, tocar fogo num circo para ganhar o dinheiro do seguro e depois reconstruir um circo elitizado. Né? E quem é esse novo leão? Surgiu da onde esse novo leão? Né? Esse novo leão, na nossa trajetória, e observe, pessoal, o tempo inteiro nesse movimento de estabilidade, né, surge em 2018. Aí eu sei que alguém vai dizer que já o Bolsonaro já antes era candidato, mas, pessoal, a minha hipótese é o Bolsonaro não teria chance nenhuma sem um efeito Temer, Aécio, Joesley. Ali uma parte da população falou assim, é tudo corrupto mesmo, votar em alguém outsider. O Moro, se quisesse ali sair ser candidato, ganharia. O Luciano Huck ali teria uma chance enorme de ganhar. Eles perderam o bonde deles. Perderam o bonde da história porque eles não entenderam o funcionamento do processo. Inclusive, o Moro achou que ele era o super-herói, a encarnação do bem e do mal, porque se todo mundo está dizendo que ele é, porque ele não vai ser, porque ele não acha que não vai ser. O super-inteligente então, resolveu, inclusive, entrar numa barca furada, sendo ministro do Bolsonaro. Para ele, inclusive. Se ele não tivesse entrado, hoje ele seria a permanência do lava-jatismo. Por quê? Se ele não tivesse entrado, ele não ia fazer a besteira que ele fez, correr atrás do hacker e colocar todas as provas contra ele na justiça. Né? Foi um golpe de mestre, ao contrário. Bom, isso é explicado pelo sua tacanhez, mas não só. Né? Pela sua dificuldade de entender que aquele movimento e aquela estratégia vencedora no início que ele fez, e não foi a grande imprensa que montou, foi a República de Curitiba, né? Só teve esse sucesso, quer seja por efeitos externos, que a gente não vai entrar aqui, que são as transferências de informações do FBI e das agências internacionais, né? Junto com os vários atores que naquele momento queriam um golpe parlamentar. O pessoal da grana, alguns sócios que queriam reformas, redução do Estado, reforma trabalhista, reduzir custos. O pessoal do sistema político, que naquele momento queria, porque queria, inclusive, parar a Lava Jato. E não conseguiu, naquele momento, depois o Temer é a expressão disso. Né? A classe média, achando que deteriorou as condições, porque a inflação subiu. Essa história agora de pobre está no mesmo espaço do que eu penso a classe média. Pô, não dá. Esse pessoal é rude, esse pessoal é bruto, esse pessoal não tem a finesse. Além de tudo, acho que são iguais. Agora o garçom olha no olho, me olha no olho, como se fosse igual. Porque a classe média expressa uma conexão direta do que pensa o andar de cima. Só que o andar de cima, quando é dito mais erudito, faz o rococó. Mas agora, né, nesse momento, eles estão pregando o quê? Não fecha, sem auxílio emergencial, e isso é mandar o povo para a morte. Né? O que implica isso? Que eu acho fundamental a gente entender aqui, voltando para essa história. Quem virou, então, o leão? O Twitter do Vilas Boas é o ponto de demarcação histórica, em 2018. Porque ali ficou claro que as Forças Armadas, o Exército principalmente, junto com o Bolsonaro, encamparam o projeto do Bolsonaro. Então, o leão não é só o Bolsonaro. O leão virou o quê? O Bolsonaro junto com outro leão, né? Que eles são parceiros, né? Eles são chapas, eles são próximos e eles têm interesses específicos. Eles querem cada vez o quê? Ter um bifão, um jantar maior. Ah, caçar comunista? Tá bom, vamos lá, vamos ver se a gente caça ou não. Se tem alguém na plateia lá que é comunista, vamos ver se a gente vai caçar ou não. Mas a gente quer que o dono do circo nos dê um bifão maior. Né? E esse bifão maior, né, nessa conexão, para quem eu faço isso para fazer essa intermediação? O Guedes. Né? Logo, o pessoal, dono de dinheiro, sim, né, apostou nesses leões. Esses leões que o quê? Que em alguns momentos e hoje está até ameaçando comer o dono do circo. Ameaçando. Ainda pouco.
Ou pelo menos dizendo o seguinte, você vai ter que me dar um bife maior, ou aumenta a tensão nesse processo. É o que a gente está vivendo hoje. E por que hoje? Porque aquilo que a gente já tinha falado há bastante tempo, o Bolsonaro, né? E a lógica do Bolsonaro é uma lógica que está associada ao que ele sabe, que esse andar de cima, se puder descartá-lo, vai descartá-lo. Ele sabe disso. É evidente que ele sabe. Todo mundo sabe. Né? Mas é evidente que ele olha assim, bom, mas eu preciso ter o Guedes porque esse pessoal pode me estabilizar. Então eu tenho que entregar alguma coisa para o dono do circo. Né? Ao mesmo tempo, esse pessoal e o Bolsonaro sabe que precisa, para sobreviver politicamente, da sua base, da sua popularidade. Né? E essa popularidade está associada ao quê? Né? A uma base fiel, mas também aumentou, inclusive, mesmo na pandemia, por causa do auxílio emergencial. Eu tenho que entregar alguma coisa para a população mais pobre para ter o apoio. Alguns vão chamar isso de populismo, né? Que é um conceito completamente sem noção para fazer essa história. Imagina assim, política que segura a renda no meio da pandemia é populismo, pessoal? Né? Não é. Só que, claro, o Bolsonaro percebeu que isso lhe rende frutos. A intervenção na Petrobras, a intervenção, né, nas mudanças regulatórias para a privatização da Petrobras na medida provisória, é uma sinalização que é o seguinte: acabou o auxílio, os preços estão subindo, o desemprego está aumentando, a popularidade do Bolsonaro começou a cair. Né? Isso significou o quê? O Bolsonaro começou a perceber que era necessário configurar preços, que é completamente diferente do quanto a Petrobras tinha uma estratégia de desenvolvimento nacional. Agora não. Agora é o quê? Buscar reduzir preços para que a plateia, né, fique satisfeita, né, inclusive com um possível circo novo. Que a plateia fique satisfeita com essa configuração. É evidente que se o Bolsonaro tiver de escolher entre dar o auxílio, né, e manter o ajuste fiscal, o Bolsonaro irá dar o auxílio quebrando o ajuste fiscal, porque ele precisa dessa plateia, ou seja, parte dessa popularidade para tentar se reeleger e para se manter no poder. Então, vai aumentar a tensão entre o leão e o dono do circo. Né? Ao mesmo tempo, a plateia vai começar a perceber, e aqui eu queria ressaltar isso, que o novo circo não cabe todo mundo. Né? O desemprego vai aumentar, a tensão vai aumentar, e, em certa medida, esse pessoal do dono do circo corre o risco de assim, não, deixa eu queimar o circo e vou embora. Ou se tentar reconstruir um circo elitista, né, que não cabe todo mundo, isso vai aumentar o caos e a tensão social. E por quê? Né? Eu queria ressaltar aqui uma frase que eu acho marcante. O depoimento do Aristides Lobo, né? um contemporâneo dos acontecimentos de 15 de novembro de 1889, na Proclamação da República. Abre aspas, diz Aristides Lobo. O povo assistiu bestializado à proclamação da República. Né? Será que o povo assistirá bestializado, né, o circo pegar fogo e a construção de um circo menor? Né? Acho que não. Acho que, inclusive, mesmo lá na proclamação da República, o povo não assistiu bestializado, porque você já tinha ali movimentos republicanos contra a escravidão significativo nesse momento. É uma visão elitista de olhar o povo, de torná-lo bestializado, e menos ainda o povo, a plateia, né, assistirá bestializado. E por que menos ainda? Porque tem uma mudança profunda das placas tectônicas brasileiras nos últimos 20 anos. E por que tem uma mudança profunda das placas tectônicas? Porque uma parte expressiva da população passou a ter acesso, saiu do sufoco que era a vida antes, um sufoco de quase, vamos dizer assim, de matar por asfixia as pessoas. E elas saíram do sufoco com a melhora da renda. Elas passaram a enxergar a possibilidade
de se inserir, elas entraram na universidade pública, elas entraram na universidade privada, elas passaram a consumir mais, elas passaram a olhar de igual, em certa medida, de igual para igual, né? Os mais ricos, ou o garçom, né? Passou a olhar o cliente não como dono da casa grande, mas como cliente, um igual. Tem um empoderamento desses segmentos. E que aí o cuidado, porque a esquerda acha que isso significa que esse empoderamento ia ter que pensar diretamente, que assim, como isso tem a ver com o PT, o Lula, e teria que ter uma ligação direta do voto. É mais complexo do que isso, pessoal. Né? Como a partir de 2015 em diante, piora a renda, o desemprego aumenta muito em 15, dado todos os efeitos da Lava Jato também no imaginário da questão da corrupção, essas pessoas que melhoraram e depois pioraram, elas passaram o quê? Elas passaram a querer mudança. Ou seja, os ganhos que o PT, a gestão do PT proporcionaram, eles não entenderam que isso gerava uma nova tensão, um novo processo na sociedade brasileira. E as placas tectônicas continuam se mexendo, causando terremotos, causando pressões. E não acho, né, que nesse momento a plateia vai aceitar o circo pegar fogo e depois construir um circo elitizado. E por quê? O aceitar vai da questão eleitoral e o aceitar vai da questão seguinte: eu que estou vendendo amendoim aqui, não vamos deixar entrar? Eu vou entrar na marra. Né? É nesse sentido, né, que esse é o momento, como eu já falei aqui, de uma profunda encruzilhada brasileira, né? Uma profunda, talvez uma das maiores encruzilhadas da história brasileira, mas ao mesmo tempo também é um movimento que placas tectônicas se moveram, em que parte da população que sempre esteve fora completamente começa a se mover, né? Mover mesmo. Eduardo, mas não se move ainda como foi, por exemplo, no final dos anos 80. Mesmo no final dos anos 80, que você tinha um poder sindical enorme, a questão dos movimentos de base, mesmo esses movimentos, tá? Você tinha um contingente muito grande da população brasileira que estava fora desse movimento. Né? Porque se chegou direito, mas os direitos ainda foram para os formais. Então, a gente está numa profunda encruzilhada, uma encruzilhada que eu acho, inclusive, que tem que se repensar o Brasil historicamente. É uma encruzilhada que é preciso incorporar a resistência dessa população, né? E que resistência é essa? Porque ela se reinventa, se configura, sobrevive, mesmo com toda pressão política, social que esse andar de cima impõe sobre ela. Né? São formas de resistência que tem que ser incorporada para qualquer transição para frente. Né? E mais do que isso, e aí, por isso que eu sempre tenho falado, o Bolsonaro não é a causa da nossa crise. O Bolsonaro aumenta a estabilidade. O Bolsonaro é infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. E esse corpo doente está associado ao quê? A um desembarque completo dessa elite em um projeto de país. Mais ainda, é a tentativa de reintroduzir a lógica da casa grande para a gestão do capitalismo brasileiro, da exclusão completa, ou seja, transformar uma economia que alcance no máximo 60 milhões de pessoas e deixe completamente fora um trabalho precário, no desalento, 140 milhões de pessoas. Esse é o circo que eles estão tentando criar. E que, na verdade, né, as formas de intervenção do Bolsonaro não é para construir um circo mais amplo. Ele, na verdade, ele está se preocupando em quê? Em continuar sendo o leão, para ter o bife gordo dele, como os militares. E é evidente que isso aumenta a tensão, por quê? Porque quando o Bolsonaro traz mais gente para dentro das Forças Armadas, o dono do circo fala assim, o leão agora ficou maior, o leão está comendo bem, e se ele resolver me comer? Né? Ao mesmo tempo, esses donos do circo, seus representantes, ou seja, os acionistas desse circo e seus corretores, quem compra, vende ações, quem faz a gestão dos ativos financeiros desses proprietários, querem o quê? Querem manter o preço do circo, os ativos do circo, no preço alto. E aí, qualquer mudança fala, não mistura as coisas, não mistura as coisas. Porque o jogo vamos tocar fogo no circo e construir o circo menor. E você só consegue isso como? Na porrada. Então, eu preciso de um leão que precisa ameaçar a plateia, que precisa ameaçar quem faz a crítica. Só que o problema é que o dono do circo não necessariamente controla o tempo inteiro o leão.
num contexto de pandemia, num contexto de crise sanitária, né? Se por um lado o bife, o dono do circo diminui o bife para o leão também falou, eu também não vou ficar agora ameaçando a plateia o tempo inteiro não, porque eu quero parte da plateia, né? Então, o projeto de tocar fogo no circo, receber o dinheiro do seguro e construir um circo elitizado, hoje está em risco. Mas os donos do dinheiro podem dizer o seguinte, olha, eu toco fogo, pego o dinheiro e vou embora para Miami. Mas o problema é, e se o seguro não pagar? Porque quem que vai fazer, quem que vai garantir que o seguro vai pagar? E mais ainda, que eu acho que é essa encruzilhada que acho que está por vir, né? E já é hoje uma realidade. As formas de resistência nas comunidades, as formas de resistência da população que sobrevive, se reconfigura e luta no meio desse processo, pode ganhar uma amplitude ainda maior e dizer o seguinte, né? Um circo, uma reconstrução do circo pequeno. Eu também quero a minha fatia da parte da renda, porque eu gero essa riqueza para essa população, para esse dono do circo. Eu gero, quem gera essa riqueza, né, para o dono do circo, né, são os trabalhadores que estão no circo, é essa plateia que vai ao circo, ou seja, são esses trabalhadores brasileiros, né, do seu dia a dia, que geram essa riqueza inteira, que é apropriada de uma forma gigantesca por esse andar de cima. Então, esse é um pouco dessa analogia que eu queria fazer para vocês, nesse Diário da Crise 46, mostrando o que está por trás dessa intervenção do Bolsonaro, né, na mudança da gestão da Petrobras, né, na questão da Eletrobras, e, ao mesmo tempo, como foi a grita do andar de cima, vamos dizer assim, numa completa descabido tamanho da intensidade desse efeito. Continuam ambos os nossos 18 Brumário Tupiniquim, numa profunda encruzilhada. E, para fechar, que a gente pode ser um tema mais para frente, acho que eu vou deixar essa discussão quando a Lia estiver aqui na próxima semana, o quanto parte da esquerda ainda não entendeu esse jogo, né? Quando, na imprensa de esquerda, coloca-se que uma parte do PT sonha, né, com a dona da Magazine Luiza, a Luiza Trajano, como vice, tentando reeditar o que foi a chapa Lula e José de Alencar, né? É achar que depois de 20 anos, depois do golpe parlamentar de 16, depois da cassação dos direitos políticos do Lula, né, depois do Twitter do Vilas Boas, depois do Bolsonaro presidente, depois da quantidade de militares, como se fosse reconstruir uma conciliação de classes, só que, inclusive, agora não é nem mais com capital industrial, com capital comercial, com varejo, que não articula nenhum tipo de projeto de desenvolvimento nacional. Como se fosse possível voltar no tempo e como se nada tivesse acontecido. Né? Ou seja, a história se repetindo como tragédia, farsa, ilusão de classe ou mediocridade. Né? E por que isso? Imagine, um acordo desse tipo, mais ainda, uma parte, o Aloysio Mercadante chegou a dizer que, pelo conhecimento do Silvio Luna, ele é um nacionalista. Tentar fazer conciliação com esses nacionalistas militares atuais, com o varejo brasileiro, para pensar algum tipo de projeto nacional, incorporador dos trabalhadores, que seja mais distributivo, né? Essa parte da esquerda, vou ser sincero, o neoliberalismo progressista, né, vira luxo e riqueza. A carta ao povo brasileiro do Lula de 2002 vai virar quase um manifesto bolchevique. Né? Então, imagine o que vai surgir de propostas econômicas numa configuração desse tipo. Né? E mais ainda, como se o andar de cima quisesse fazer o tipo de negociação. Não, pessoal. O dono do circo quer tocar fogo no circo para construir um circo menor. Né? Será possível que não vamos aprender com os nossos eventos históricos recentes? Com a democracia restrita que temos? E vamos colocar a culpa dos problemas inteiros ou no Temer, ou no Aécio, ou no Cunha, ou na dificuldade da Dilma de negociar com os parlamentares? Tá? Acho isso fundamental e a gente volta a discutir
esse ponto, essa tensão do campo das esquerdas, inclusive no próximo programa, no próximo diário, com o nosso convidado Elias Jabbour. É isso, pessoal. E vamos lá. Marquem o sininho do canal do Instituto, se inscrevam se gostaram do vídeo. O Diário da Crise é um programa, além de vários outros programas do canal de Estudo de Economia. Então, foi lançado recentemente o programa sobre sistema financeiro, simplificação, com o professor Norberto. Acabou de sair um vídeo recente, mas também os outros programas, o Conversa do Mundo Contemporâneo, que eu participo junto com o Bicalho, com o professor Baixo, com o professor Numa. E tem um conjunto enorme de programas que o Estudo de Economia tem produzido, o Grupo de Conjuntura, que faz análise de conjuntura semanalmente, né? O que significa dizer que tem um conjunto enorme de conhecimento que a universidade produz, e o objetivo do canal é o quê? Sair dos muros da universidade e levar esse conhecimento para o conjunto da população, ou seja, ampliando, né, o que nós somos pagos para fazer, que é levar conhecimento, pesquisa e debate para o conjunto da população. É isso, pessoal. Obrigado. E semana que vem no ao vivo, tá? Vão poder fazer as perguntas, as críticas e as provocações, porque eu sei que esse final deve ter deixado muita gente inquieta e querendo ouvir as reações, nesse caso minha e do Elias, que a gente vai discutir na próxima sexta. Abraço a todos e bom final de semana. E se cuidem por causa da pandemia, que está crescendo fortemente. Tome o máximo de cuidado possível. É isso, pessoal.